Olá, tudo bem? Bom, hoje eu trouxe um assunto para vocês. Bom, não sei se vocês vão gostar desse assunto, mas eu ouvi esse assunto e eu achei muito interessante. E eu falei, cara, vou levar esse assunto, abordar esse assunto no canal. Por quê? Porque é o seguinte, eu ouvi duas mulheres conversando e elas estavam contando do que estava acontecendo no emprego delas, lá no serviço, que tinha um homem que estava muito fedido, que elas não aguentavam mais o mau cheiro dele, mas que, que já tinham dado alguns toques nele, já tinham, né, comentado algumas coisas ali e tal, mas o homem não tomava jeito. Aí uma delas disse assim: poxa, mas esse homem não tem mulher, não? E aí a outra disse: não, ele tem, é casado. Aí falou assim: então, essa mulher devia cuidar dele. Como que essa mulher não vê que ele tá dessa maneira? Aí me veio aqui uma coisa na cabeça. Por que que nós mulheres temos que ser a mãe dos nossos maridos? E por que isso vem de uma cultura tão enraizada que não é outro homem que está criticando ali a mulher do cara, mas são outras mulheres que estão criticando. São outras mulheres que estão achando que nós mulheres temos que ser a babá dos nossos maridos. Por que isso? Como é que uma mulher cansada, estressada, que cuida de filho, que cuida de casa, que trabalha fora, também tem que se preocupar se o marido dela tomou banho, passou desodorante, lavou os pés, trocou a meia, trocou a cueca? Que cultura é essa? E você não vê normalmente um homem falando sobre isso, criticando a mulher. Pode ser que exista, né? Porque também a gente não vai muito nas rodinhas ali de homem, mas o que a gente vê muito são outras mulheres. Quem convive com mulher sabe. A mulher sempre critica se os filhos não estão bem vestidos. Poxa, mas não tem mãe não? Olha que criança mal arrumada. A pessoa não pergunta, nossa, mas não tem pai não? Não, não tem mãe. Então, a mulher, ela pega uma carga e além de toda essa carga que a mulher já tem, ela ainda tem uma carga de ter que ser a babá ou a mãe do marido. Quer dizer, um homem barbado não sabe o mínimo de higiene. Quer dizer, você se relaciona com uma pessoa, você casa com uma pessoa, aí você tem que se preocupar se ele escovou os dentes, se ele não escovou os dentes, se ele trocou a cueca, se ele tomou banho, como é que tá sendo, se ele penteou o cabelo, se ele comprou um shampoo anti-caspa para não ficar com caspa derramando ali na roupa. Então, é isso. É isso que uma mulher espera da outra. Tem algum homem que vai falar para nós, você tem que tomar banho, hein? Você tem que trocar calcinha. Essas calcinhas estão todas rasgadas, você tem que ir lá comprar. Você tá vendo como que o nosso universo feminino, nós mesmos torcemos contra nós mesmos. Por quê? Porque quando você vê mulheres falando dessa maneira, é como se existisse um aval, sabe? Como se, nossa, é isso mesmo. O homem pode ser o coitadinho, pode ficar lá desleixado, que a mulher vai lá e vai cuidar dele. Poxa, a mulher não tem coisa suficiente já, não? A mulher não tem obrigações o suficiente. Porque a mulher, o tempo passou, gente, mas as mulheres continuam na mesma luta. Não mudou nada para o lado da mulher, não. Eu acho que até piorou, porque hoje as coisas estão muito mais difíceis para a mulher. Porque a mulher, hoje o mundo tem muito mais demanda, hoje o mundo tem muito mais despesas do que tinham aí há 20, 30, 40 anos atrás. As despesas dobraram pela quantidade de coisa e novidade e tudo que vem, né, com a modernidade.
Então, hoje as crianças querem muito mais coisa, a gente quer muito mais coisa, os maridos querem muito mais coisa. E aí, você ainda botar essa carga em cima da mulher, que ela tem que cuidar desse homem, que ela é a responsável até pela higiene do homem. Gente, eu fiquei assim, pensativa, sabe? E eu ouvia muito isso quando eu era criança, lá, né? Porque eu ouvia se um homem estava com a roupa sem passar, se o homem estava desleixado. Isso eu ouvia. Poxa, mas a mulher dele não cuida dele. Poxa, mas a mulher dele não sei o quê. Sim, eu ouvia. Mas a gente ouve hoje, no século XXI, onde a mulher está com uma carga muito grande, enorme, e aí a mulher ainda pensar dessa maneira, eu fiquei muito pensativa sobre isso, sabe, gente? E eu quis trazer aqui, porque será que é só eu que penso assim? Você aí do outro lado, como é que você pensa? Como você agiria? Você acha que nós, além de toda a carga que a gente tem sim que ser babá, ser a mãe do nosso marido? Porque, gente, quando a gente tem um filho pequeno, a gente ensina ele a tomar banho, a gente ensina ele a escovar os dentes, a gente ensina ele a comer, a se portar, a comer com garfo e faca, a não se sujar, né, na hora de comer, a usar um guardanapo, a usar um pratinho quando vai comer uma bolachinha ou vai comer uma fruta, para não derramar tudo no chão. Pelo menos foi assim que eu criei meus filhos. Eu nunca deixei meus filhos pegar uma fruta e sair derramando pela casa inteira, ou sempre tinha que pegar um pratinho, colocar no pratinho e comer. Senta lá e come, mas come aqui com o seu pratinho. Então, ou coloca aqui na mesa, senta aqui na mesa, mesmo assim tinha que colocar um pratinho, um guardanapo para comer. Mas isso eu também fui um pouco chata com essas coisas, mas eu nunca gostei de criança derramando aquilo tudo, pega um negócio, sai derramando na casa inteirinha, e aquela mulher sobrecarregada, cansada. E ainda tem que, né, ficar pisoteando naquilo tudo que a criança derramou. Então, comprar aqueles copinhos com tampa para a criança não sair derramando todo o leite ou o refrigerante ou o suco pela casa. Então, sempre tive esse cuidado. Esse é um cuidado de uma mãe para com os seus filhos. E também porque eu queria economizar o meu trabalho. Porque se eu deixasse do jeito que eu vejo muita gente fazendo, eu acho que o meu trabalho ia ser dobrado. Porque eu ia ter que ficar o tempo todo também ali juntando coisa de criança, limpando, e é farelo, e é isso e aquilo. Mas, voltando aqui, a gente faz o básico com os nossos filhos, né? As mulheres que têm filho. Agora, você casar com um cara e aí você ter que se preocupar com ele, com o mínimo. Eu falo assim, ó. Ah, esse homem tá precisando de uma roupa. Ah, vamos lá comprar uma roupa no shopping para você ou numa loja, vamos lá. Às vezes o homem ele não gosta de ir sozinho, conheço vários homens que não gostam de ir lá comprar uma roupa sozinho. Ok, convidou a mulher, dá um passeio no shopping, vão lá, compra as roupas que ele precisa. Super válido, legal. Já passearam, já foram lá, compraram, que sobra até para você comprar alguma coisinha para você. Mas você ter aquela obrigação, se você não comprar uma cueca para o cabra, ele não vai trocar de cueca. Se você não comprar uma meia para aquele cara, ele vai usar 10 dias, uma semana a mesma meia. Ai, porque você não compra? Porque você não foi lá comprar. Poxa, gente, será que a mulher não está sobrecarregada o suficiente? Será que essa mulher não está esgotada o suficiente ainda para ter que ficar lidando com o mínimo que o homem pode fazer por ele? Então, assim, quando eu ouvi isso, eu fiquei analisando, né? A gente fica pensando e fala, meu Deus do céu. E é tudo, gente. Se a casa tá suja, a culpa é da mulher, não é do homem que chega e não faz nada. Se os filhos estão mal cuidados, a culpa é sempre da mulher. Aí, se o homem está desleixado também, a culpa é da mulher.
Se o homem tá cheio de pelo no nariz, no ouvido, aquela sobrancelha que ele não corta, não passa uma tesourinha aqui, somente o homem que tá ficando mais velho, normalmente começa a nascer muito pelo na orelha, no nariz, na sobrancelha, né? Poxa, é o mínimo de higiene. O mínimo. Esse homem não aprendeu a tomar banho, não, quando era pequeno. Quer dizer que a mulher dele vai ter que ensinar? Aí outra coisa. Elas estavam falando também sobre uma amiga delas lá que... Como é que era a história? Que a menina estava grávida e o marido andava muito mal cheiroso, muito fedido. E ela não conseguia dormir com esse homem, ela tinha ido dormir em outro quarto, porque ela não aguentava. E aí elas também comentaram que a culpa era dessa mulher. Porque ela, por que ela não vai? Por que ela não trata esse... Não trata. Como é que ela não conversa com esse homem? Não fala para ele que ele tem que tomar banho? Gente, você acha que essa mulher não falou? Porque a gente tem intimidade com o nosso marido. Você pode falar, você não vai tomar banho não, companheiro? Vai se cuidar, vai cortar essa unha, vai tomar um banho. A mulher fala sim. Mas às vezes a mulher tá cansada também, já falou um monte de vezes, o homem nem ligou. Então é isso, sabe? Pra gente refletir mais, não é porque, é o homem, não. É que é uma diferença entre homem e mulher. Eu só tô dizendo que é complicado, né? A gente agora ter que virar babá de marmanjo também. Como se não bastasse. Então é isso, sabe? A mulher não tem que ser mesmo mãe de homem barbado, não. De marido, no caso, né? Porque às vezes meu filho chega aqui e eu, como mãe, olho ali, se eu olhar, se ele tiver de chinelo e eu olhar que a unha dele é o filho, tem que cortar essa unha. E eu acho muito engraçado, mãe, né? O que é mãe? Na casa de repouso, quando tem uma lá, né? E aí chegava o filho dela e aí ela falava assim, eu não vou falar o nome dele aqui, mas vou colocar filho. Ela falava, filho, você tem que cortar essa unha, viu? Tá muito grande. E gente, como ela tem uma demência que ela esquece tudo que é presente, sabe? Tudo que é memória recente, ela esquece. Então, ela pode lembrar de algumas coisas do passado, mas as memórias recentes ela não guarda mais. Mas como que é mãe? Então, como que a mulher já vem com isso dela, né? E ela pode ter uma demência, dela não lembrar nem o que ela comeu agorinha, mas quando ela olha o filho, ela lembra que ele tem que cortar a unha, ela lembra que ele tem que cortar o cabelo. Então, olha a visão da mulher. Então, a mulher já tem tudo isso, ela já vem programada para isso. Agora, ela também tem que se programar também depois do casamento, depois do relacionamento, que agora ela também vai ter que cuidar do marmanjo. Esse marmanjo não consegue se cuidar sozinho, não. E eu vou falar uma coisa para você, tá? Durante alguns anos da minha vida, eu fui essa mulher aí, que me preocupava se o homem tinha cortado a unha, se o homem tinha cueca nova. Eu ia lá comprar. Sim, gente. Ó como a gente vai aprendendo as coisas. E por isso que eu falo para você hoje que você não deve fazer. Eu era aquela mulher. E quando eu ouvi aquelas mulheres, parece que veio um negócio assim na minha cabeça. Porque são coisas que hoje eu não aceito mais. Hoje eu não me enxergo mais fazendo. Eu não mando meu marido cortar a unha. E ele não corta? Ele não lembra que ele tem que cortar? Ele corta. Então, ele não tem que tirar os pelos do nariz, pelo aqui do ouvido? Tem. E ele vai lá e tira. Ele lembra que ele tem que cortar o cabelo. Ele lembra que ele tem que comprar cueca. Às vezes eu falo, essa cueca tá ficando grande, tem que trocar. Mas normalmente ele vai lá e compra. Compra as coisas, compra meia. Então, o homem sabe sim fazer. Então, a mulher não tem que tomar a frente. Porque você tá ali fazendo suas coisas e a vida já é tão assim, né? Já atropela a gente de várias maneiras. E a gente ainda tem que se preocupar com o marmanjo? Não. Eu falo para você com toda certeza. Deixa o homem ser homem. Não queira e nem tente ser a mãe dele.
Porque se você tentar fazer isso, ou se você fizer isso, você nunca mais vai conseguir sair desse laço do passarinheiro aí. Ele vai se folgar em cima de você, porque, gente, tem uma coisa que a gente tem que admitir, é que o homem gosta do bem bom. Se você faz tudo para ele, se você sempre tá ali, cuida daqui, cuida dali, se sobrecarrega daqui, se sobrecarrega dali, ele vai se acostumar com isso. Então é isso, gente. Se você chegou até aqui, curta, compartilha, reflita sobre isso. É uma reflexão mesmo, é para a gente pensar. Porque às vezes eu escuto as mulheres falando hoje, porque eu já tenho mais idade, e eu fico analisando ali, eu falo, meu Deus, quanta coisa essa mulher ainda tem que aprender. Quanta coisa ainda ela está iludida com a vida. Mas é assim, né? É o tempo de cada um, e o que eu puder fazer aqui nesse canal para te alertar, para te ajudar, para te mostrar que existem outras alternativas e você não tem que ser a Mulher Maravilha dentro de casa. Deixa esse homem ser homem, deixa esse homem agir da maneira que ele achar que deve. Eu falo assim, né? Nas coisas da casa, com as coisas dele fisicamente, higienicamente ali, né? Existe essa palavra higienicamente? Eu não sei, mas a higiene do corpo dele, um mínimo, né? E se alguém vier te criticar, filha, você só diga que você não é a mãe dele. Muito pelo contrário, tá bom? Comenta bastante aí nesse vídeo. Se puder hypar, hype aí para outras mulheres também ouvirem isso e largarem de querer serem aí as mulheres maravilhas dos seus homens, a faz tudo e principalmente a mãe desse homem, tá bom? Um beijo no coração de cada um de vocês e até o próximo vídeo.